Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de desenho, né? Vamos fazer mais um vídeo aí da série referente à traçagem, né? E hoje a gente vai verificar como traçar um círculo circunscrevendo um triângulo, né? Ou seja, a gente tem traçado o triângulo e precisa fazer um círculo ali tocando as vértices, né, do triângulo, né? Lembrando que a gente está utilizando o software, né, do Autodesk Sketchbook, o link dele está na descrição do vídeo, né? O software é gratuito, tem ele tanto para PC como para app também, né? Então vamos lá, né? Vamos pegar aqui a régua, né, e traçar esse triângulo, né? Vamos traçar o triângulo aqui para poder fazer o círculo, né? Vamos fazer um triângulo qualquer. Tá vermelho, vamos deixar vermelho mesmo, depois a gente muda a cor para fazer o tracejado da reta. Rotacionar aqui a régua. Aqui, acho que tá bom. Beleza. E aqui fazer a base, né? Deixar aqui a 0 grau. Pronto, ok. Tá feito aí o triângulo. Aí o que é que a gente precisa, né, para realizar, né, esse círculo circunscrevendo esse triângulo? A gente precisa encontrar o centro dessa reta, traçar uma linha perpendicular a ela e o centro dessa outra reta aqui, né, dessa linha, e traçar uma reta também perpendicular. O encontro dessas duas, né, o centro dela, vou marcar aqui, supondo que seja aqui o centro. Quando for feito o círculo, ele vai estar pegando exatamente nas três vértices, né? Ou seja, seria o local para estar colocando o compasso e traçando, né? Vamos aí fazer o teste. Bom, tá aí a régua, eu vou mudar aqui a cor, vou colocar aqui preto mesmo para ficar com referência. Então, vou deixar ela aqui a 90 graus. Vou colocar aqui o máximo possível aqui no centro. Dessa reta da linha, né? Vou traçar aqui, tem que estar aqui perpendicular e rotacionar agora para que ela fique perpendicular a essa outra linha aqui, né? Para que ela fique perpendicular a essa aqui no centro, então mais ou menos aqui. Ou seja, o ponto que nos interessa é esse aqui, né? Esse é o ponto que nos interessa. Agora vamos pegar aqui o transferidor para poder verificar, né? Ele tem que ir aqui para o centro, né, desse encontro, e vamos aqui diminuir o tamanho dele, ver se ele vai tocar ali nas três vértices, né? Bom, tá aqui, dá para observar que ele ficou próximo, né? Ele não ficou tão no centro, né? Mas é o valor indicado, né? Ou seja, aqui seria a marcação para poder traçar o círculo, né? Vamos traçar aqui. Então aqui seria a indicação, né, para realizar esse círculo circunscrevendo o triângulo. Bom, é isso. Não deixe de se inscrever no canal. Toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de desenho técnico, né? A gente vai fazer mais um vídeo referente à traçagem. E hoje a gente vai estar mostrando como traçar, né, uma circunferência, né, inscrita em um triângulo, né? Ou seja, é para a gente desenhar o triângulo e a circunferência ela vai ficar interna, né? Interna ali ao triângulo, né? E ficando tangente, né, às três linhas de construção do triângulo, né? Então, vamos lá, vou selecionar aqui a régua, né, fazer aqui a base do triângulo, vou deixar ele aqui a 90 graus, ou a 0 grau, né? Deixar aqui com 0 grau, descer mais um pouco, vamos fazer aqui o comprimento, né, dele, vou inclinar aqui, vou deixar aqui tá bom. E vamos girar aqui ela, fechar aqui o triângulo. Pronto, aqui está ótimo. Bom, então está feito aqui o triângulo e o objetivo é fazer a circunferência como a gente tinha comentado, né? Para fazer isso, o que é que a gente precisa? A gente precisa traçar o centro de pelo menos dois ângulos desse de construção
do triângulo, né? Por exemplo, esses dois aqui traçados, a gente vai tomar aqui a referência para poder traçar, né, uma linha de base e depois desse outro centro aqui traçar a segunda linha de base, o qual ela vai ser a referência para traçar o centro do ângulo. E a gente vai fazer isso também com esse, né? Quando fizer essa marcação, o encontro das duas linhas, né, ou seja, esse centro aqui, vai ser a base aí para poder fazer a circunferência e ela está tocando aí tangente a essas três linhas. Bom, então vamos lá, né? Vamos pegar aqui o transferidor, vamos deixar aqui o círculo com um círculo de fato, né, que ele está aí como elipse, né? Vamos deixar aqui 90 graus. Ok, a gente traz ele aqui para o vértice, né, aqui de um dos ângulos, que tá bom. Vou diminuir aqui o tamanho dele, né, e vou traçar aqui esse encontro. Eu vou pegar do jeito o tamanho que está e vou só mover para o outro lado, deixar alinhado aqui também no centro e traçar aqui nesse outro vértice. Feito isso, vai ser a base para poder, né, vou fazer aqui com o compasso para poder fazer aqui essa marcação, né? Então a gente vai pegar esse círculo, a gente vai aumentar ele um pouco mais, acho que aqui tá bom, e vai colocar agora nesse outro centro, né? Colocar aqui no centro e fazer a marcação da primeira linha, desce aqui para o outro lado, vamos fazer aqui a outra marcação, e agora no lado oposto, né? No lado oposto. Depois a gente utiliza a régua para poder fazer a reta, né? Então, vou pegar aqui e deixar aqui. Pronto, ok. Feito isso, agora é traçar a reta. Traçar essa outra reta. E aqui o ponto, né, de central aqui, ele vai ser a base para poder fazer o círculo. E ele vai estar tangente, né, a essas duas linhas. Bom, vamos pegar aqui a régua. E agora vamos só alinhar ela. Colocar aqui no centro, mais ou menos no centro. Vamos traçar aqui. Traçar aqui a primeira. E agora mover aqui para o outro lado e girar ele também. Acho que está bem alinhado aqui. Então, vou puxar mais um pouco aqui. Pronto, então o centro, né, seria esse encontro aqui, né, para traçar aí o círculo. Vamos pegar aqui o transferidor, né, e ele ficou já bem próximo, né, ali bem próximo ali do centro, né. Acho que essa linha aqui ela não ficou tão alinhada, por isso que ele não ficou tão mais preciso. Mas essa é a referência aí para poder tá traçando ali o centro, né? Se fosse deslocar um pouco mais ele aqui, deixa eu ampliar aqui o tamanho dele. A gente vê aqui. Basicamente o centro dele, para ele ficar mais perfeito, o centro dele ficaria aqui, que eu acho que é justamente esse alinhamento aqui, né? Esse alinhamento aqui que ele subiu um pouco, né? Acho que ele ficaria mais para aqui, para esse ponto aqui, para ele ficar perfeito. Mas essa é a referência para poder realizar o traçado, né? Essa indicação aí, tá bom? É isso, não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de metrologia, né? Hoje mais um vídeo utilizando o software de simulação da Mitutoyo, no caso com base no relógio apalpador, né? E no caso referente ao relógio apalpador, a gente toma como referência aqui na leitura o uso de uma peça padrão, né? Ou seja, a peça padrão ela vai ser o elemento base que vai diferenciar se a peça que vai ser medida, se ela vai estar com o mesmo valor, maior ou menor, né? Então por isso que é importante ficar atento ali com a indicação do relógio apalpador, né? Logo, essa medição ela se caracteriza como sendo a medição por comparação, né? Então no caso a gente vai comparar, né, uma peça padrão a um outro elemento e verificar como é que está a diferença do mesmo, né? Lembrando que as medições elas normalmente são indicadas nas bibliografias, né, caracterizadas como medição por substituição
por comparação e medição direta, né? Então, no caso aí, essa é uma medição do tipo comparação. Então, vamos aqui para exercitar, né? Verificar aqui o elemento, né? Então, aqui no relógio apalpador, vou dar um zoom aqui para a gente poder ver melhor, que basicamente o que é que está acontecendo? A indicação da peça padrão, né, 5 milímetros e 590 milésimos, né, de milímetro. A indicação aqui no relógio apalpador é que ele deslocou no sentido horário, né, ou seja, a peça verificada está maior do que a indicada, né. Se ele tivesse no zero, né, se ele tivesse aqui presetado no zero, significaria que estaria com o mesmo valor, né, ou seja, a gente precisa zerar o relógio apalpador na peça padrão para passar para a peça a ser analisada, né? E aí no caso o deslocamento do ponteiro foi exatamente esse aqui, né? Deixa eu colocar ele aqui no centro, ele deslocou até aqui, né? Então foi esse o deslocamento aqui real que ele teve, foi esse aqui. E aí no caso é só verificar os traços que deslocou, né? A resolução, vou apagar aqui, a resolução está aqui indicado, é 0,01, né? Ou seja, 1/100º de milímetro, né? Então cada traço desse daí representa 1/100º de milímetro, e no caso ele deslocou exatamente 1, né, o zero aqui é referência, então deslocou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele deslocou 7 centésimos, né? Então a peça a ser, que está sendo medida, ela está 7 centésimos maior do que a de referência, né? Então no caso a gente teria exatamente essa soma aqui, né? 5,590 mais 7 centésimos, né? Ou 7 centésimos de milímetro, né? Seria essa aí a soma, o qual nos daria o resultado final, né? Analisando aí essa soma de 5 milímetros e 66 centésimos, ou 66 centésimos ou 660 milésimos de milímetro, né? Então essa aqui é a resposta correta a ser inserida ali no software, 5,660, né? 5,660, colocar aqui para conferir, né? Então está aqui a resposta correta. Então é isso, é só ficar atento com o deslocamento, né? Verificar a quantidade de traços que teve. Se ele foi horário, é um acréscimo, né? Se ele foi anti-horário, é um decréscimo. Então basicamente é isso. Não deixe de se inscrever no canal, todos os dias vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo aqui de metrologia, né? Mais um vídeo referente à parte do relógio apalpador, mais uma análise aqui no software da Metutoyo, né? Para exercícios, né, ligados à parte de metrologia. E seguindo a mesma lógica do vídeo anterior, né? A referência é exatamente observar a peça padrão. Aqui no caso é 3 milímetros, 520 milésimos, milímetros, né? Ou seja, a peça de referência. E exatamente ao passar o relógio apalpador na peça que vai ser medida, teve um deslocamento, né, que foi aqui no sentido horário, né? Então se foi no sentido horário, está indicando que foi um valor positivo, né? Ou seja, a peça que está sendo medida, ela está maior do que a original. E aí no caso é só verificar o deslocamento que teve do ponteiro, né? No caso aqui a referência dele de 7, né, seria no zero, né, de setagem no zero, então deslocou 10 centésimos, né? Cada traço desse representa um centésimo. Já visto aqui a resolução indicada dele, né? Então aqui do 0 para o 10 deslocou 10 centésimos ou um décimo. Aqui deslocou mais 10 centésimos, né? Ou seja, esse deslocamento total de 20 centésimos, 21, 22, 23, 24, 25, 26 centésimos. Agora observa que o ponteiro ele não ficou alinhado precisamente nesse último traço aqui, que seria o do 27. Né? Então nesse caso aí a gente precisa observar que dentro desse espaço de um centésimo a gente tem infinitas divisões, e no caso se tratando da última casa aqui referenciada, seria a referência lá milesimal, né? Ou seja, o centésimo dividido em 10 partes, que daria um milésimo para cada, né? Então nesse caso aí a gente pode tomar como referência também um valor milesimal. A gente sabe precisamente que se deslocou 26 centésimos de milímetro, né? Mas ele chegou quase no 27, então a gente pode considerar aí um valor próximo, né? Antes do 27, né? No caso aí a gente teria mais 10 milésimos, então a gente pode considerar ali entre 6 milésimos a 8 milésimos, que é um valor considerável. Vou colocar 8 milésimos, né? O que nos daria aí mais 0,268, né? Ou seja, mais 268 milésimos de milímetro. Então é só somar esse valor, 3,520, né, o valor padrão,
mais 0,268 para a gente ter aí a referência, né? Ou seja, o valor final seria de aproximadamente 3,788 milésimos de milímetro, né? Haja visto o deslocamento que teve aqui do ponteiro, partindo do zero até esse último ponto aqui, né? Se ele não considerar esse valor com os milésimos, é só considerar o valor ali com os 600, né? Mas vamos colocar esse valor aqui de 3,788, haja vista que ele passou bastante ali do 26º centésimo, né? Então, vamos colocar aqui 3,788, colocar aqui para conferir. Então é isso, a resposta correta, 3,788, né? Levando em consideração que esse traço ali ficou próximo, né, do que seria 27 centésimos, mas não ficou alinhado precisamente, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, todos os dias vídeos novos, valeu!